Programa ao vivo é um problema, né? Deu uma falha técnica aqui, mas já tentei recuperar. Então eles, quando entram na terra prometida, eles são Israel. Hebreus, Israel, mas faltava ainda ser judeu. E como é que eles se tornaram judeus? Eles se tornaram judeus quando eles retornaram do cativeiro babilônico, que eles agora adquiriram a religião judaica. Então, nos dias do Novo Testamento, nós temos judeu, religião, nós temos israelita, nação, nós temos hebreu, sangue de Abraão. Em alguns momentos, inclusive, eles chegaram a rogar entre si que tinham o sangue de Abraão. Jesus até criticou sobre isto. Neste sentido aí, nós temos que Israel, os hebreus estavam saindo do Egito para ir para Canaã, para ir para a terra prometida. E é nesse contexto agora que o povo se levanta contra Moisés, e nós temos ali o Coré, Datã e Abiram levantando-se contra Moisés, o líder escolhido por Deus, e Deus se irrita com aquilo. E quando Deus se irrita com Coré, Deus manda que se afastem da casa deles, que o Senhor tomaria providências. O que aconteceu? Deus destruiu a casa de Coré, Datã, Abirão e On. É como se a terra tivesse aberto. Nós temos essa impressão na leitura bíblica, porque diz que a terra abriu a sua boca. Então é como se a terra tivesse aberto e as casas deles tivessem caído ali dentro. Agora imagine os filhos de Coré, Datã e Abirão e On, ou melhor, os filhos de Coré, que é o Salmo 42, compilando um salmo para adorar a Deus. Aí é quando nós temos que eles trazem toda essa carga negativa no seu salmo. No entanto, eles concluem dizendo: e por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Os irmãos observem que eles, já no início da nossa aula, já fica demonstrado que eles tinham toda aquela carga negativa, mas psicologicamente eles sabiam que haveriam de passar por aquilo, mas que na frente Deus haveria de dar uma resposta a eles. É o foco, é o caminho da nossa aula. A nossa aula ela vai partir por esse prisma. As pessoas agem como se elas não tivessem mais saída, mas nós temos Deus que nos dá a saída para os nossos problemas. Vamos à introdução da nossa lição. Nossa lição ela está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto da lição vai falar sobre o drama da autodestruição, que é o suicídio. O segundo ponto, vontade de morrer. E o terceiro ponto, o que fazer quando um familiar se suicida. Neste terceiro ponto nós vamos comentar a questão hereditária, porque há alguns que dizem que existe maldição hereditária, e nesta maldição hereditária um suicida, o outro suicida, e não é bem assim, mas que precisa libertação mental por parte do Senhor, e isto precisa. Então vamos à introdução do nosso primeiro ponto, que diz: o tema de hoje é oportuno e indispensável, considerando o aumento de casos de suicídio no meio evangélico, especialmente. Vez por outra nós encontramos que um pastor suicidou-se aqui, um pastor suicidou-se ali. E aí, irmãos, eu digo com muito pesar uma coisa dessa, porque pastores também são seres humanos. E são seres humanos com a qualidade de esponja. O que eu quero dizer com esponja? São seres humanos aos quais recebem todos os problemas de todas as pessoas. São seres humanos que, na maioria das vezes, precisam ir no lar de fulano de Beltrano e ensinar, ajudá-lo em algum problema, mas ele traz consigo aquela carga daquele problema. Ele não simplesmente fala do problema e o problema se acaba por lá, de forma nenhuma. E isso vai trazendo uma carga tão negativa que, infelizmente, muitos pastores chegam ao ponto de suicidar, sem falar da responsabilidade que eles têm de administrar uma igreja, que não é fácil. Nós temos uma matéria no curso de teologia chamada administração eclesiástica. Você administrar uma igreja, você batalhar numa igreja, você cuidar da renda de uma igreja, e é comum você andar por aí e ter a pecha entre aqueles desavisados, aqueles que não sabem como funciona, como é que a coisa acontece, de dizer que pastor é ladrão. Já imaginou o filho de um pastor ouvir que o pai é ladrão, quando na realidade o pai é um homem de Deus,
que prepara a sua, que vive a sua vida pautada em servir as pessoas? Agora vá a isso ainda, o estudo da palavra, onde você precisa debruçar-se sobre a compreensão bíblica. Um pastor chegou para mim, o meu pastor chegou para mim, pastor José Carlos de Souza, um abraço ao pastor José Carlos de Souza, a todos os pastores do nosso campo. Ele disse para mim, quando o camarada chega a ser pastor, não é à toa não, é porque ele já teve que engolir alguns livros. Já pensou o tanto que um pastor tem que estudar? O tanto que um pastor tem que se debruçar sobre um conteúdo e conhecer a Bíblia e passar para as pessoas? E quando você passa e as pessoas não ouvem? Neste sentido, a carga espiritual, a carga psicológica, a carga negativa que vem sobre a vida de um pastor é muito grande. E infelizmente nós temos recebido notícias de suicídio de pastores. Continuando, é necessário estarmos atentos às causas e eliminarmos as raízes, cuidando mais de perto um do outro, sempre observando os princípios bíblicos. Eu não vou citar o nome por uma questão ética, mas nestes dias agora, não tem 2, 3 semanas, um dos meus pastores, que eu, pela minha trajetória de quase 30 anos de evangelho, de carreira cristã, eu passei por alguns pastores, e um deles, um pastor muito conhecido na Bahia, inclusive um estandarte na Bahia, um homem de muito respeito, chegou a notícia na rede social que orássemos por ele, porque ele estaria passando por uma crise de depressão. Irmãos, é muito complicado. Por esse motivo nós precisamos tratar este tema, e eu espero em Deus que esta abordagem auxilie você a identificar próximo de você, da tua casa, dos teus amigos, alguém que possa estar sofrendo com causas depressivas. E a depressão, que foi o assunto da semana passada, ela é um indicador que pode levar alguém ao suicídio, e Deus nos guarde disso, Deus nos livre, Deus proteja os seus servos. Vamos ao primeiro ponto, o drama da autodestruição. O suicida não quer morrer, ele quer escapar da dor do sofrimento. No entanto, sempre produz mais dor. O sofrimento aqui não é um sofrimento físico, aquele que você pode ir no hospital e tomar morfina. Eu fui internado agora recente com cólica renal. Digo para os irmãos, é uma dorzinha difícil. Quando eu cheguei lá, que passaram remédio para mim, imediatamente a dor física começou a passar. Não é esta dor que nós estamos falando, nós estamos falando da dor da alma. Aquela dor que não tem massageamento que cure. O suicida quer se livrar daquela dor. Ele quer se livrar de algo que está o afligindo, que está apertando a sua mente. E nós precisamos nos ater a isso. Vamos à frente? O primeiro item diz: por que as pessoas pensam em suicídio? Os motivos que levam ao suicídio são: primeiro, chamar a atenção. O suicida, aquele que está sofrendo depressivamente, ele quer que alguém olhe para ele. E infelizmente o meio que ele utiliza, que ele acha, que ele encontra para que alguém olhe para ele, é o caminho do suicídio. Não seria tão melhor que nós olhássemos agora para alguém? Por exemplo, eu estive recentemente com uma idosa, e a idosa me disse que a pior dor que ela tem é a solidão. Você já imaginou? A pessoa passa a vida inteira rodeada de filhos, com o companheiro do lado, teve seus irmãos, teve seu pai, teve sua mãe, seus primos. Aí ele agora vai chegando na fase idosa, quando ele não tem mais condição de desempenhar funções como desempenhava um novo. É o que Salomão descreve lá no capítulo 12 de Eclesiastes. Salomão começa Eclesiastes dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque vão chegar os dias e os anos nos quais você vai chegar a dizer que não tem neles contentamento. Por que você não tem contentamento? Aí Salomão continua descrevendo: não tem contentamento porque os olhos não são mais o mesmo, o corpo não é mais o mesmo, a coragem não é mais a mesma, a audição não é mais a mesma. Você não consegue mais os guardas, né, os guardas dos olhos, das portas não são mais os mesmos, o vigor. Essa pessoa começa a definhar. E como é que sente-se? Procure entrar na mente da pessoa que está envelhecendo e agora está ficando sozinha. Morre um companheiro, os filhos casam e vão embora, os netos vêm de vez em quando, mas os próprios netos começam a crescer e têm toda a sua vida.
E às vezes muitos filhos acabam levando tais pessoas para os asilos. Aí a pessoa dizia, não tem dor pior do que a solidão. E às vezes o suicida, aquele que está abalado depressivamente, o meio que ele acha de chamar a atenção de alguém é se suicidando, para que alguém diga, ó, já que você não olhou para mim enquanto eu estava vivo, olhe para mim agora e perceba que eu não estou bem. Que Deus nos abençoe e nós olhemos em volta, não só para os idosos, mas também para os adolescentes, que na época que entram na puberdade não conseguem controlar os seus hormônios e uma gama de coisas passa pela sua mente. Até mesmo os jovens, os adultos, quando passam por uma perda muito grande. Então vamos olhar antes que ele chame a atenção. O segundo motivo, o segundo motivo que leva as pessoas ao suicídio é a tentativa de expiar um erro. Às vezes a pessoa está com um problema guardado, né, e começa a sofrer psicossomaticamente. Ele começa a ter sintomas disso, sintomas daquilo, começa a passar mal nisso, passar mal naquilo. É algo que ele tem guardado consigo e que ele não quer que ninguém saiba. Já observou? Já prestou atenção nisso? Às vezes você precisa olhar para alguém. Às vezes você precisa ser da confiança de alguém, que alguém consiga te contar uma mazela dela. Eu digo para vocês, certa vez eu passei por uma dificuldade muito grande e não achei em quem ou a quem contar os meus problemas. Eu tive que chamar um amigo, entrei com ele dentro do carro. Esse eu vou citar o nome porque é um grande amigo, é o Josédio Gomes Dourado, meu amigo. Eu tenho prazer em dizer que Josédio é meu amigo. Se alguém estiver vendo isso aí, esta live e quiser transmitir para Josédio, Josédio, você é meu amigo. Recentemente eu também tenho conversado com outra pessoa, não vou citar o nome ainda, mas o Josédio já me viu em situações difíceis. No ano de 2017, no finalzinho do ano de 2017, eu quase com uma panela, quase explodi. Você precisa de alguém para conversar. E às vezes o que leva a pessoa ao suicídio é que esta pessoa precisa ter alguém para conversar. Então este foi o primeiro item da nossa lição. Vamos ao segundo item. O segundo item do primeiro ponto, o primeiro ponto está tratando sobre o drama da autodestruição. O primeiro item tratou sobre por que as pessoas pensam em suicídio. Nós já temos os dois motivos. O primeiro motivo é para chamar a atenção, o segundo motivo é para espiar um erro. E o segundo item deste primeiro ponto diz-nos outras razões do suicídio. Há outras razões do suicídio, podem ser paixão. Há pessoas que se suicidam por causa de paixão. E a paixão ela é um negócio muito forte porque ela entranha a alma da pessoa. Há quem não tenha isso. Uma pessoa recentemente me disse, olha, tal pessoa é uma psicopata, porque não tem sentimentos, né? A paixão ela leva alguém a não se controlar e partir para o campo do suicídio. E neste caso aí é complicado porque nós tivemos agora na cidade de Botirama, não sei se ali foi paixão, mas o caso é passional, que também tem a ver com paixão. Um casal de policiais, o homem matou a esposa, homicídio, ou melhor, feminicídio, e automaticamente suicidou-se. Ele cometeu o suicídio. Olha que situação difícil. Quando entra nas questões passionais, tem esse problema também. Outro item é o dinheiro. Às vezes, o dinheiro em excesso, ou a falta da administração do dinheiro. Por que eu estou dizendo dinheiro em excesso? Porque não pense que dinheiro traz felicidade. Ele pode até promover momentos de alegria, mas o dinheiro em si não traz felicidade. O amor ao dinheiro, que a Bíblia vai falar sobre ele, é a raiz de toda espécie de males. Tem aquele que ama o dinheiro mais do que as pessoas. E aqui fica a dica. É necessário aprender a usar as coisas e amar as pessoas do que amar as coisas e usar as pessoas. Quem ama o dinheiro, diz a Bíblia, nunca se fartará dele. Sérgio Oliveira, seja bem-vindo. Nunca se fartará dele. Neste sentido, algumas pessoas têm o dinheiro como a causa do seu suicídio. Ele não consegue ter felicidade com o dinheiro e quando o dinheiro falta, quando as adversidades vêm, ele agora acha o caminho do suicídio.
vez por outra é porque está sendo cobrado por um agiota e assim por diante. Isso é muito complicado. Nós precisamos ter em nossa mente a ideia de que a vida ela tem altos e baixos. Altos e baixos. E nós precisamos sempre ter um meio termo. Você precisa saber, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz, quem está em pé, ou seja, alto, cuide para que não caia. Baixo quer dizer que quem está em cima vai descer. Um dia você está alegre, um dia você chora. Um dia, como está lá em Paulo escreveu, Salomão escreveu em Eclesiastes, há tempo para tudo. Mas a própria Bíblia vai dizer que tem tempo de choro. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então nós temos um ciclo da vida, um alto e baixo da vida. E nós temos sempre que trabalhar de forma que tenhamos um meio termo. Por isso que é orientado que quando você tiver muito, guarde, economize. Porque você está com saúde, nenhum acidente aconteceu, mas pode ocorrer de justamente você adoecer. Pode ocorrer de surgir uma necessidade de todos os bens que você tem não darem para nada. Eu já vi casos em que a família teve que se desfazer de todos os bens para que pudesse cuidar da saúde de outrem. Determinado dia no meu escritório, eu tinha uma cliente, nós tínhamos um cheque que estávamos executando de uma pessoa que devia, e de repente o filho desta cliente adoeceu. Ia morrer. Ela chegou no meu escritório e disse, doutor, eu preciso desse dinheiro. Eu digo, olha, eu não lhe dou o dinheiro porque não sou eu quem devo a senhora. Eu estou executando na justiça o que a senhora me pediu. Não, mas tem que resolver agora daqui a 2, 3 dias. Vai no juiz e fala para o juiz pegar na conta da pessoa e me mandar que eu preciso desse dinheiro. Eu digo, olha, eu lamento. Não é assim que funciona. Existe todo um procedimento. Então nós precisamos lembrar que nos momentos de alta nós temos que guardar para os momentos de baixa. Então, primeiro, paixão é um dos motivos, é um outro motivo, dinheiro é um outro motivo, doenças psíquicas também são motivos. A pessoa ela sofre de esquizofrenia, a pessoa tem qualquer outra doença psicológica, onde para ele a solução é tirar a vida. Isto deve ser acompanhado. Existe alguém que não posso citar o nome, mas é acompanhado o tempo todo. Dentro de casa, o tempo todo, objetos que podem ser utilizados como instrumento para este fim são sempre tirados de perto, infelizmente. E nós temos a obrigação de cuidar disso. Estas causas, elas são causas reais e complexas. Não dá para você dizer é exatamente isto. Mas dá para ficar de olho, dá para observar, dá para aconselhar, dá para estar perto. E isto porque, gente, a vida é a coisa mais importante que existe nesta terra, porque foi o Senhor que pegou o homem do barro, fez dele um boneco, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem tornou-se alma vivente. Então, nós precisamos fazer tudo para preservarmos a vida de alguém. Vamos à frente. O terceiro item do primeiro ponto diz bem assim: o pano de fundo do suicídio. O que é que vem por trás? Aqui você está vendo como pano de fundo o EBD. Você está vendo aqui como pano de fundo Escola Bíblica Dominical. Mas qual é o pano de fundo do suicídio? O pano de fundo do suicídio, nós temos aqui: a ausência de Deus provoca na humanidade um vazio sem precedentes. O homem passa a sentir dentro de si de que não vale a pena. Por isso que nós precisamos ter Deus conosco. Existem muitos outros elementos, existe muita autoajuda. Mas aí eu faço uma pergunta para você que me acompanha neste momento. Quando a vida encerra, com quem que o homem vai se encontrar? Alguém vai dizer que ele vai voltar ao lar e que ele vai reencarnar. Meras teorias, me perdoe. Eu sou cristão, eu sou protestante, eu creio no que diz a Bíblia Sagrada, minha regra de fé e prática. Então, com base na Bíblia Sagrada, pelo que disse Salomão no livro do Eclesiastes, depois que morre, o corpo volta ao pó e o espírito vai a Deus que o deu. Nesta circunstância, eu preciso te dizer que o homem, ele sente hoje falta de Deus, porque o homem tem em si uma partícula de Deus, que é o sopro divino. Esta partícula, assim como um ímã,
atrai um pedaço dele. Esta partícula sente a necessidade de Deus. Nós todos precisamos de Deus. A ausência de Deus causa em nós um vazio que nós queremos que seja preenchido de qualquer forma. Na verdade, só Deus pode satisfazer a alma humana. E aqui eu vou usar uma expressão que está na Bíblia. A Bíblia nos diz, me parece que nos Salmos, se eu não estou enganado, que nem os loucos errarão o caminho. Olha, se você serve a Deus, se alguém serve a Deus, ele achará saída para todas as dificuldades, todas as circunstâncias, especialmente aquelas circunstâncias que estão na alma, certo? Vamos à frente, entramos agora no segundo ponto, estamos no meio da lição já. Deus abençoe você por estar conosco até agora. Eu sei que é um assunto longo, chato, mas se você está conosco é porque você quer ouvir a palavra de Deus. O primeiro ponto tratou sobre o drama da autodestruição, e o segundo ponto agora trata sobre a vontade de morrer. A autodestruição já é a consumação. A vontade de morrer, ainda não houve o fato, ainda há solução. Se alguém tem a vontade de morrer, ainda há tempo para nós tomarmos providências com relação a esta pessoa. Há relatos na Bíblia de pessoas que em momentos de crise emocional, quer dizer, é momentâneo, é algo interno, às vezes não é longânimo e nem vai depender também de outras pessoas. Pediram a Deus para morrer, mas nunca intentaram contra a sua vida. Olha que coisa interessante. Nunca tiraram a própria vida. Nós temos na Bíblia relato de suicídio. O rei Saul, por exemplo, suicidou-se. Aí alguém depois perguntou se Saul foi salvo porque se Saul foi salvo porque antes, no dia anterior, houve uma visita a uma pitonisa, que nós sabemos que a Bíblia condena tal prática, e lá a pitonisa falou, etc. Não, Saul não foi salvo. Saul suicidou-se. Quem suicida perde a própria vida. Então, tirou a própria vida, infelizmente, não tem salvação. Existe um tal do suicídio altruísta, que há uma discussão muito grande, mas eu não tenho habilidade para comentar sobre isto. Seria o caso, por exemplo, como eu dei exemplo numa live anterior, de um soldado que, sabendo que pessoas haverão de morrer por uma granada que está ali para explodir, ele se joga em cima da granada, só ele morre e os outros não morrem. Este caso aí eu não vou comentar, mas existem teorias que dizem que neste caso há o suicídio altruísta, que nesse caso a pessoa teria salvação, mas não vou entrar no mérito. Então vamos lá. Eles nunca interromperam a própria vida. Vamos ao primeiro item. O primeiro item do segundo ponto diz: homens de Deus em momentos de crise emocional. É porque alguém é homem de Deus que ele não sofre? De forma nenhuma. Ele é homem? Então está dada a resposta. Sujeito às mesmas paixões. As mesmas paixões. Ele se alegra? Sim. Ele entristece? Sim. Ele tem necessidade de alimentar? Sim. Ele tem necessidade material? Sim. Ah, mas ele é pastor? Não, ele pode ter. Por que não pode ter? Quem foi que disse que não pode ter? Você pode ter? Ele também pode ter. A diferença é que você tem tal profissão, a dele é outra. E vou te dizer mais. A tua profissão é uma profissão que logo você estará aposentado. Pastor não. Pastor jubila, mas mesmo assim continua trabalhando. A tua profissão, no máximo, vai levar alguém a adquirir bens aqui na terra. A profissão de pastor prepara pessoas para levar para a eternidade. É um negócio muito mais sério e eu acho que é muito mais valiosa. Deveria receber muito mais. Mas mesmo assim são homens, sujeitos às mesmas paixões. Tem os mesmos hormônios. E se não tiver, está doente. E nessas mesmas paixões sofre as mesmas mazelas. Sentem as mesmas coisas. Alguns na Bíblia foram realmente chamados de homens de Deus. Alguns deles tinham tanta intimidade com Deus que Deus disse: fulano é meu amigo. Tinha tanta intimidade com Deus que Deus disse: não, eu vou tomar você para mim, você vai vir morar comigo. Por exemplo, Moisés se cansou da reclamação do povo. O povo reclamou, murmurou, e Moisés disse: não, para aí, chega, não quero mais. Será que às vezes não tem alguém próximo de você dizendo: chega, não quero mais, não aguento mais? Isto é um sintoma.
Quando a pessoa só vê a negatividade, quando a pessoa só vê a falta de saída, a falta de solução, essa pessoa pode estar sofrendo por depressão, essa pessoa pode estar desejando que sua vida chegue ao final. Não quero mais. Moisés pediu a Deus o fim da sua vida. Elias, o grande profeta Elias, no momento em que Jezabel disse para ele: olha, amanhã você estará morto. Elias, desfrutando da presença de Deus. Elias era aquele que certa vez ele disse: segundo a minha palavra, não vai chover, e não choveu. Aí chamaram Elias de homem de Deus. Ele disse: se realmente eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma todos vocês. E consumiu ali uma milícia, consumiu ali uma certa quantidade de soldados. E não foi só de uma vez não, foi uma coincidência, não foi coincidência não. Aconteceu uma vez, aconteceu duas, na terceira o soldado teve mais prudência e não encarou Elias. Elias é o camarada que queria passar por aqui, ele queria seguir em linha reta, mas tinha um rio pelo meio. Tem um rio? Tem. Tocou na água, a água abriu e Elias passou. Você já imaginou quem era Elias? Elias orou e disse: Deus, manda fogo do céu. E mandou colocar pedra, mandou colocar lenha, mandou colocar a oferta, o holocausto, mandou botar água. O pessoal foi lá no sopé do Monte Carmelo, trouxe água, enxurrou de água, fez um rego em volta, a água encheu tudo de água. Elias orou e o fogo veio e consumiu tudo. Tudo, quando eu digo tudo, foi um fogo que consumiu carne da oferta, madeira, água, até aqui tá fácil, não tá? Mas consumiu as pedras. O fogo que desceu foi como larva, consumiu as pedras. Este era o Elias. Mas determinado dia Elias entrou em depressão. Elias desejou morrer. Veio um anjo do céu, trouxe comida para Elias. Ele caminhou, olha, dias a fio, me parece que 40 dias, com a comida que comeu. Pense numa comida boa. Pense num negócio que deixa forte. Eu gosto de pedalar. Pensa aí tomar um tônico daquele e pedalar quilômetros a fio. Eu fui uma vez 117 quilômetros num local que tem aqui próximo chamado Rio Azuis. Eu saí daqui do Luiz Eduardo e fui até os Azuis. Quando eu cheguei lá, eu cheguei bem acabadinho. Foram algumas horas de pedal quase que ininterrupto. Pensei em tomar um tônico desse 40 quilômetros sem parar. Elias foi esse homem. Mas Elias sofreu depressão e desejou morrer. Maldito seja o dia do meu nascimento. Homens de Deus também desejaram a morte, né? No segundo item do segundo ponto, diz: casos de suicídio na Bíblia. E aqueles que não só desejaram, mas consumaram. Aí nós temos escrito que a Bíblia menciona alguns casos de suicídio, como por exemplo do Saul, que nós já citamos. Saul consumou suicídio. Davi teve a oportunidade de cortar a cabeça de Saul, mas Davi não fez. Mas Saul, na hora que estava na batalha, ele suicidou-se. O segundo, o de Aitofel. Aitofel também suicidou-se. Nós temos Zinri se suicidando e nós temos Judas, que é um dos casos mais conhecidos no Novo Testamento, que suicidou-se. Quando ele percebeu que traiu sangue inocente, já era uma profecia, ele foi até o local, preparou uma corda e botou no pescoço e pulou. Segundo diz a tradição, aquela corda quebrou, ou o galho da árvore quebrou, e ele se espatifou no local lá embaixo. Mas sim, cometeu suicídio, que alguns discutem, suicidou ou não suicidou? Não, Judas cometeu suicídio, pronto, está escrito na Bíblia. Sendo assim, nós temos pessoas que se suicidaram. O terceiro item do segundo ponto vai nos levar nos diz que a Bíblia é contrária ao suicídio. Observe, no segundo ponto nós estamos falando de pessoas que têm vontade de morrer. Aí nós vimos alguns que pediram a morte a Deus, mas não se suicidaram. Nós vimos alguns que se suicidaram. E agora nós vamos entender que a Bíblia é contrária ao suicídio. E por que isto é importante, meu querido? Para que você saiba, para que você diga para outras pessoas. Porque às vezes as pessoas se suicidam sem saber que a Bíblia é contrária. Ele pensa que depois estará tudo bem, mas não estará tudo bem. Depois da vida segue o juízo, e aquele que tirou a própria vida, infelizmente, está condenado.
E o que é a pessoa para viver uma vida eterna de condenação, de sofrimento? Então vamos lá. A Bíblia é contrária ao suicídio. O suicídio é a quebra do principal mandamento. Qual é o principal mandamento? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Está intrínseco aqui que você tem que se amar. Por que você tem que se amar? Porque você tem que amar a Deus. Porque Deus colocou dentro desta nossa matéria, deste nosso corpo, uma partícula dele. Eu costumo chamar de a partícula de Deus. Se bem que os cientistas chamam de a partícula de Deus um acelerador de matéria que eles fizeram e botaram 2 átomos em rota de colisão. E esses átomos aumentaram a velocidade e quando eles colidiram, eles produziram luz. E a esta luz eles chamaram de partícula de Deus. Para mim não é nada estranho não, porque está escrito lá em Gênesis, que disse Deus, haja luz, e houve luz. Então os cientistas estão chegando um pouquinho atrasados. Eu particularmente nomeio como partícula de Deus o fôlego de vida que está em nós. Nós não somos deuses. Eu não sou adepto do antropocentrismo, em que o homem está no centro, não. Mas eu preciso entender que dentro de mim tem algo que faz essa matéria funcionar, este corpo funcionar, e este algo chama-se o Espírito que Deus colocou em mim. Então eu tenho a partícula de Deus. Olha que coisa interessante, a minha vida existe por causa de Deus. Então, neste sentido, quando alguém tira a própria vida, ele não está amando a si mesmo, logo ele não ama o próximo, porque precisa amar o próximo como a si mesmo. E o amor a si mesmo vem porque ele deve entender que ele tem uma partícula de Deus. Legal? Está lá em Mateus capítulo 22, versículo de 36 a 39 para a sua melhor compreensão. Vamos ao terceiro ponto e começamos a encerrar. O terceiro ponto diz: o que fazer quando um familiar se suicida? Veja que o assunto ele é uma sequência. E quando alguém suicida, o que nós devemos fazer? Porque isto tem repercussão. A vida acaba? Vamos à frente. Por mais duro que tenha sido o golpe sofrido na vida, precisamos continuar a caminhada. Infelizmente, a pessoa suicida, a pessoa encerra o seu ciclo de vida, ele não vê mais graça na vida, mas se alguém teve o desprazer de passar por isso, esta pessoa, este filho, esta esposa, este esposo, este parente, este neto, este amigo, ele tem que dar seguimento na sua vida. Infelizmente, aquela pessoa não suportou, mas nós precisamos ir até o final da vida que o Senhor nos concedeu. Até porque nós haveremos de prestar contas dessa vida a Deus. E é muito bom você saber que depois desta vida tem algo chamado de eternidade. Que seja eternidade sem Cristo ou eternidade com Cristo. E eu vou dizer para você, prefiro eternidade com Cristo. Eu prefiro entrar nas mansões celestiais. Eu prefiro, se por acaso o arrebatamento acontecer antes, não acontecer antes da minha morte, ou seja, a minha morte precedeu o arrebatamento, eu prefiro ir para o paraíso, estar aos pés de Cristo. Eu prefiro ouvir a trombeta no dia do arrebatamento. Eu prefiro ser transformado para o arrebatamento. Eu prefiro ser arrebatado. Eu prefiro passar pelo tribunal de Cristo. Eu prefiro entrar nas bodas do Cordeiro. Eu prefiro voltar com Cristo em glória. Eu prefiro ser morador da Nova Jerusalém, conhecer as suas ruas, as suas praças. Eu prefiro ver suas portas, eu prefiro ver seus muros, a sua beleza. Eu prefiro ver o centro da cidade onde Cristo é a luz. Eu prefiro estar com Cristo aqui no milênio. Eu prefiro estar com Cristo no juízo final. Eu prefiro tudo isso. Então é melhor ter esta expectativa, viver com Cristo, do que não ter essa expectativa e infelizmente passar por uma vida de lamúria, uma vida eterna de sofrimento. Certo? Vamos à frente. Então precisamos seguir a nossa caminhada. O primeiro item dirá: devemos prosseguir por causa de Deus. Ora, alguém foi, mas Deus está, Deus existe. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente e Ele é presciente, Ele está ali. Desde o eterno passado Ele estava, no presente Ele está, no futuro Ele também está, porque a gente costuma dizer Ele estará, mas estará é para nós que vivemos no tempo Cronos.
Deus vive no Kairos. Então Deus está no passado, Deus está no presente e Deus está no futuro. Olha que interessante. É um negócio um pouco Matrix, mas é assim que é. Se você prestar atenção, o mesmo Deus que falou é o Deus que fala, é o Deus que falará no futuro. Então nós é que estamos adstritos ao tempo Cronos. Deus está no Kairos. Então Ele está sempre, certo? Não existe nenhuma situação da vida em que possa superar a capacidade de Deus nos restaurar. Gente, se Deus está conosco, mesmo que alguém tenha caído, você segue firme. É hora de dar uma bala, é lógico, você tem que se programar. Salomão fala de nós irmos à casa do luto e diz que isso é muito bom, concordo plenamente. Você tem que ponderar, tem que pensar, tem que ver. Mas lá você vê o fim dos homens e vê que há condição de prosperar, há condição de estar firme. Toda vez que eu vou a um velório, eu vejo o que esta pessoa fez que me serve de exemplo, bom, e o que esta pessoa fez que me serve de exemplo, mal, para que eu não siga. E assim eu vou planejar minha vida, tá bom? Vamos ao segundo item do terceiro ponto. Eu sei que chegou mais alguém ali, está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. O segundo item do terceiro ponto diz: devemos prosseguir por causa dos demais familiares. Olha, você precisa ser um esteio para os demais. Alguém da sua família faleceu, você está vivo. Alguém da sua família se suicidou, você está de pé. E os outros agora devem se mirar em você. É você quem deve ser o baluarte, deve ser o esteio, deve ser a coluna, para que os outros se esteiem e você siga. Não temos o direito de desistir da vida por causa do ente querido que se foi, quando temos outros que precisam da nossa presença. Você tem que ficar firme, tá bom, meu irmão? Vamos ao terceiro item do terceiro ponto, que diz: um suicida pode ir para o céu? Este é o ponto crucial, eu já adiantei alguma coisa, mas este é o ponto forte da lição. Você precisa ficar ciente disso. Além de vencer esta mazela psicológica, precisa saber se vai ou não para o céu. O que entendemos sobre o assunto é que não compete a nós julgar. Eu já falei que tem o suicídio altruísta, tem tudo isso, mas quem tira a própria vida, ele coloca em xeque o fator salvação. Então, é complicadíssimo. Falamos de pastores que se suicidaram e coisas do gênero, mas nesse sentido você deve orar para que Deus dê graça e que o suicídio não ocorra próximo de você. Então a gente fica neutro, mas a gente tem as opiniões pessoais e eu uso a minha opinião pessoal. Meus queridos, a conclusão da nossa videoaula diz: a morte, embora inevitável, não deve ser buscada. Não temos o direito de tirar a nossa própria vida. Deus é quem dá a vida e somente Ele pode requerê-la. O suicídio é uma decisão humana. Precisamos buscar forças em Deus para reagir e encontrar esperança e desfrutar de uma vida abundante. Que Deus nos abençoe. Querendo o Senhor, na próxima semana estaremos aqui mais uma vez comentando sobre assunto da escola dominical e será a lição 9 quando falaremos sobre enfermidades psicossomáticas, doenças que as pessoas sofrem que estão partindo da sua própria mente. Quero te convidar para estar amanhã na escola bíblica dominical, a participar deste assunto, a dar sua opinião e a ouvir orientação direta do teu professor quando fará a adequação a cada caso. Aqui nós falamos de forma genérica, nós falamos de forma resumida. André Nascimento, seja bem-vindo. Mas lá na escola bíblica dominical você vai poder ouvir diretamente do professor, vai poder fazer aquela interação e certamente Deus trabalhará melhor na tua vida. Fica na paz do Senhor, Deus te abençoe e até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor.